Vamos ver aqui a ação da XP nos Estados Unidos, né, na Nasdaq, bem como o BDR da empresa. E no Brasil, o BDR é o XPBR31. Se você for na Bolsa Americana, você vai ver que é apenas XP. Mas vamos voltar aqui, depois a gente vai nesse site aqui também, onde a cotação atual é de R$ 128,47. Variação nos últimos 12 meses, uma alta de mais de 73%. PL de 17,59, um pouquinho alto na minha opinião, e um P sobre VP também um pouco alto de 3,14, e a empresa pagando dividendos de 5% nesse momento. E aqui você vê, né, a tendência do papel, o que aconteceu com ele no último ano, de alta, onde você vê que R$ 1.000 investidos nele há um ano, hoje você teria R$ 1.743,06, um excelente retorno. Comparando aqui com a indústria de serviços de investimento, você vê que o PL dele estaria bem acima da indústria, P sobre VP também está bem acima da indústria, 3,14. O PE também não está bem acima do valor da indústria, o que é algo que você queria que tivesse em linha. E aqui o dividendo está bem acima também, o que é muito positivo, de 5%. E aqui você vê a margem líquida, que é importante para a continuidade do pagamento de dividendos, que também está bem acima, a margem líquida de 57%, o que é muito positivo para o papel. Quando você vê a rentabilidade real, que é aquela quando desconta a inflação, você vê que no último ano aí teve um retorno excelente quem investiu no papel, 66% a um ano, e nos últimos 2 anos perdeu aí 27%. E aqui quando você compara a XP com o IBOV, o IPCA e o IDIV, você vê aí que investido no papel há 2 anos, você teria hoje um retorno negativo de 8,30%, enquanto o Ibovespa teria tido um retorno positivo acima de 56%, o IPCA acima dos 32% positivo e o IDIV acima dos 95% positivo. Ou seja, a XP teve um retorno menor quando se compara os últimos 2 anos com esses papéis. Ou seja, de tudo que você está vendo aqui, a XP foi que deu retorno inferior nos últimos 2 anos em comparação com esses índices. Ou seja, R$ 1.000 investidos nele há 2 anos, hoje você teria com a XP apenas R$ 917, enquanto os outros papéis teriam tido um retorno positivo, ou seja, seu retorno com a XP aí teria perdido para qualquer um desses investimentos. Isso já considerando o reinvestimento de dividendos. Evidentemente você conhece, né? Mas para quem não conhece, a XP é uma holding brasileira que administra a XP Investimentos, a XP Advisory, a XP Educação, a XP Corretora, a XP Asset Management, a XP Private, Clear Corretora, a Rico Investimentos e o InfoMoney. Muito bom, positivo demais. Vindo aqui em outro site, você vê aqui no caso dos BDRs, né, que é o que a gente está falando, da XP, porque aqui a XP é a XPBR31, você vê aqui que um estoque equivale a um BDR, ou seja, você comprando um BDR no Brasil é a mesma coisa que você estaria comprando uma ação nos Estados Unidos. E a liquidez média diária é muito boa, de R$ 107 milhões, muito positiva. Inclusive muito maior do que a liquidez média diária nos Estados Unidos. Ou seja, esse papel é muito mais popular no Brasil do que lá. Vamos dar uma olhada aqui nesse site, né, que você vê aqui no site americano. Esse site se chama tipranks.com, tá bom? Para quem não conhece. Nesse momento o papel está com a indicação de compra forte, com 6 analistas aí indicando a compra, que é o que você está vendo aqui. E o preço-alvo deles nesse momento está em $29,17, um potencial de alta de 9,54%. Nesse momento a ação está cotada a R$ 26,63, isso nos Estados Unidos. Você vem aqui no Brasil, o BDR, né, que é o que a gente está discutindo aqui, está com preço-alvo aí de R$ 154,00 e um potencial de alta de 19,84%, quando você tem um analista apenas acompanhando o papel, mas com sentimento positivo. E na análise técnica aqui mensal, de mais curto prazo, médias móveis compra forte, indicadores técnicos compra forte, em resumo aqui o papel do BDR no Brasil, compra forte. Voltando aqui para o site, vamos dar uma olhadinha aqui em outra coisa que eu acho interessante, que é a parte da análise da ação. Vendo aqui a ação novamente para um ano, como a gente já conversou, olha aqui, um ano, 83% de alta. Você vê que a tendência também do papel bastante positiva. Você vê aqui uns certos picos de volume, né, alguns dias específicos do mercado. Mas você vê aqui, olha, que nesse momento o valor da ação, que está cotada a R$ 26,61, está bem próximo da máxima das últimas 52 semanas, de R$ 27,03. Tem algo que tem que se prestar atenção. E o volume aqui que você vê também é bem abaixo do que você vê no Brasil, 1 milhão por dia, um pouco acima de 1 milhão, né? Apesar que a média, esse aqui foi do último pregão, apesar que a média nos últimos 3 meses foi de 5,4 milhões diários,
Quando você vem aqui e olha aqui um pouco mais de detalhe, você vê aqui, por exemplo, que o volume nos últimos 10 dias já foi bem melhor, né? Bem maior. Teve um aumento nos últimos 10 dias para 10 milhões, enquanto nos 30 dias está com a média de 5 milhões, mais ou menos, que é o que você viu aqui em cima. Então, nos últimos 10 dias teve um aumento aí de interesse no papel. Outro ponto que você tem que ver aqui é o alfa, que está em 0,01, ou seja, estava bem em linha os resultados, o retorno com o que o mercado estava esperando. E aqui também você vê o beta com 1,03, ou seja, a volatilidade mais ou menos dentro do esperado. Outro ponto aí que me chamou um pouco a atenção foi aqui, 0,33 para o R squared, mas também nada de outro mundo. Se um dia vocês quiserem saber mais detalhes disso, deixa nos comentários que eu posso fazer um vídeo sobre isso também. Mas aí mostrou que a ação da XP nos Estados Unidos também apresentou crescimento. A liquidez média diária não é tão grande assim como você está vendo, de 1 milhão, mas está tendo um certo aumento aí de interesse, pelo menos teve nos últimos 10 dias. Então pode ser algo interessante aí você dar uma olhada. É um tipo de ação aí também interessante no mercado. Esse BDR é bem popular, é um dos que tem maior volume no mercado brasileiro. Atualmente, na verdade, é o que tem maior volume das ações que estão aí em termos de BDR. E pode ser algo interessante para você olhar aí, para ver se cabe na sua carteira de investimentos ou não. E aqui você vê o sentimento, olha, deles aqui, o consenso está com a compra forte. O sentimento aqui do blog, digamos assim, está bem otimista também. A participação de fundos nessa ação teve uma redução de 8,3 milhões de ações vendidas a mais do que compradas, digamos assim, no último quarto, no trimestre. O SMA também está positivo. O momento também nos últimos 12 meses de 79,29%. Ou seja, aqui do ponto de vista do papel, tá um momento até interessante para se dar uma olhada, tá bom? Obrigado, até mais.